Vamos dar início ao nosso debate de conjuntura sobre política externa brasileira. Acho que o momento, pelo menos no âmbito da política doméstica, é particularmente propício para discutir também política externa, que a gente sabe tem essa dupla faceta, né? Uma política pública voltada para fora, mas que tem muito insumo da política doméstica que, evidentemente, alimenta o processo decisório de política externa. Tem muitas mudanças aí no cenário internacional, né, no cenário geopolítico regional, etc. Então, hoje à tarde, a gente tem o privilégio de contar com a participação de 3 analistas do internacional que vão nos trazer, cada um deles, uma dimensão, né, a partir da sua experiência, do seu conhecimento. A gente vai começar os debates com a palestra do professor Sebastião Velasco e Cruz, que não preciso apresentar, todo mundo conhece, certo? Trabalha muito sobre relações Brasil e Estados Unidos, coordena o INCT sobre Estados Unidos, né, um dos primeiros grupos e redes organizadas de pesquisa sobre os Estados Unidos aqui no Brasil. A gente sabe o quanto isso é importante, né, na nossa história de política externa. Depois a gente vai ouvir Nathalie Began, que trabalha no INESC, né, uma voz das organizações da sociedade civil, lá em Brasília, acompanha muito o processo de montagem e de tentativa de construção de uma política de cooperação brasileira para o desenvolvimento, né, tem publicado e pesquisado e monitorado e participado desse processo também, sobretudo junto com o pessoal da CGFOME, não é, Nathalie? E ao final a gente vai ter a palestra da professora Letícia Pinheiro, aqui da casa, né, que todos vocês já conhecem, se não conhecem deveriam conhecer, né? Então, nossa novíssima aquisição, já nem tão nova mais assim, né, Letícia? Já faz alguns meses, certo? Então é isso, né? A gente vai organizar os debates nessa ordem, vai falar o professor Sebastião, depois a Nathalie, depois a Letícia, e ao final a gente vai ter um debate com todos vocês, né? E a ideia é que o debate, a apresentação de cada um dure em torno de 30 minutos, certo? Depois a gente tem uma boa hora, né, hora e pouco para o debate com vocês, e às 5 horas a gente vai fazer o lançamento do primeiro Atlas da Política Externa Brasileira, seguido de um coquetel para quem tiver interesse. O coquetel é para segurar vocês até o fim, certo? Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para o professor Sebastião. Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui de novo na Rua da Matriz, onde eu trabalhei no passado e que me traz, digamos assim, tantas recordações, boas recordações. Queria agradecer o convite do Carlos, não é? E dizer também que é um prazer muito grande, além aqui com amigos, amigas, enfim, é de fato uma oportunidade, enfim, que sempre me sorri, não é, quando ela se apresenta. Eu vou começar a exposição daqui a pouco, mas como o tema é muito grande e o nosso tempo é limitado, eu vou pedir a vocês que prestem atenção num pequeno texto que eu vou ler, não é? Aparentemente sem conexão muito grande com o tema da nossa tarde, não é? Eu vou fazer o possível para voltar a ele no decorrer da minha exposição, mas eu gostaria de começar pelo fim, não é? Para que, digamos assim, esse ponto não seja perdido, enfim, por falta de tempo. A Operação Lava Jato da Polícia Federal revelou a existência de uma possível organização criminosa envolvendo empreiteiras e empresas estatais na prestação de serviços de infraestrutura no país. Esse episódio abre importante oportunidade de aperfeiçoamento institucional e de ganhos econômicos para o país.
Ele mostra que o controle do mercado de serviços de engenharia e projetos por grandes empresas nacionais é nocivo ao país. A crise torna politicamente factível a abertura desse mercado à participação de empresas estrangeiras. Passa a ser politicamente viável a adoção de medidas como o fim da exigência de conteúdo local em obras nacionais, o fim da preferência a empresas brasileiras em licitações públicas ou a abertura do mercado de trabalho para engenheiros estrangeiros. Esse parágrafo abre um estudo assinado por um senhor chamado Marcos Mendes, que é assessor do Senado brasileiro. O que eu tenho aqui em mãos é um artigo que resume as conclusões de um estudo de 80 páginas feitas no âmbito do Senado, no Instituto de Estudos do Senado, a respeito da reconfiguração do setor, do sistema de serviços de projeto e engenharia no Brasil. Bom, eu vou deixar essa informação com vocês, pedir que prendam ali no quadro, depois nós voltamos a ela na medida do possível. Agora eu começo a exposição e gostaria de começar fazendo uma provocação, se vocês entenderem ou não entenderem o trecho que eu li como uma provocação. Se for esse o caso, eu vou começar a minha exposição com uma segunda provocação. Essa provocação vem sob a forma de uma pergunta. Qual o sentido de discutir, de refletir sobre a conjuntura da política externa brasileira na conjuntura política tão especial que nós estamos vivendo no Brasil hoje? O título do nosso debate, na realidade, são dois. Tem o que eu acabei de ver agora, mas eu verifiquei a conjuntura da política. E eu gostaria de começar refletindo sobre esse título, e chamaria a atenção de vocês para isto que pode parecer um detalhe, mas não é um detalhe. O convite que me foi feito, não foi para participar no debate sobre a conjuntura e a política externa brasileira, mas a conjuntura da política externa. Vejam, ao substituir a conjunção e pela contração da preposição de e a, nós não fazemos uma coisa pequena, de só menos. Na realidade, há algo muito importante nessa mudança. Eu acho que é possível perceber essa importância se nós nos perguntamos exatamente o que significa a conjuntura e o que nos permite falar e pensar sobre a conjuntura da política externa como algo diferente da conjuntura política do país, nacional, da conjuntura econômica, enfim, do contexto no qual nós vivemos. Eu não sei, eu não conheço vocês, é o primeiro contato que nós temos aqui. Não sei se estarei dizendo, digamos assim, algo redundante, mas de qualquer maneira, o início da resposta a essa pergunta me parece que deve ser o afastamento nosso de uma visão simplória da política externa como digamos assim, a conduta do Estado brasileiro ou outro qualquer
no terreno movediço da política internacional, com o objetivo de realizar interesses nacionais autoevidentes e muito claro para quem o faz. Essa visão tosca supõe a política internacional como um jogo de poucos atores racionais que perseguem esses objetivos de acordo com regras que são dadas pelo jogo da política internacional. Se nós nos afastamos desta visão, que é muito frequentemente, mas de forma equivocada, atribuída aos realistas, aos neorrealistas, ao Keynes Waltz e tal, enfim, falam de teoria de relações internacionais, mas não confundem teoria de relações internacionais com teoria de política externa, não é? Deste ou daquele país. Se nós nos afastamos dessa visão, digamos assim, tosca, nós muito facilmente entendemos ou caminhamos, não é? Damos passo para compreender a política externa como uma das áreas, não é? De intervenção política ou de ação política do Estado. A política externa, nesse sentido, entendido, como disse o Carlos no início, quando nos apresentou, como política pública, é algo que recorta dentro do sistema estatal uma esfera de ação relativamente autônoma, uma esfera onde se constitui um subsistema de decisão dentro do Estado, mas com transbordamentos, não é? Fora do Estado, envolvendo outros atores não estatais. O importante é que esse subsistema, ou se vocês quiserem, este setor, o setor da política externa, que pode ser pensado com as categorias que normalmente são usadas para análise de políticas públicas: comunidade da política externa, o conjunto de especialistas, agentes diretos estatais dessa política, ou figuras do setor privado que profissionalmente trabalham nesta área, interagem em interação com os agentes governamentais. E o universo de política, o universo da política externa, que é muito mais amplo, que envolve grupos, interesses, todos aqueles que são sensíveis e acompanham o andamento dessa política e procuram participar de alguma forma da sua formulação, da sua implementação. Enfim, esses elementos, essas noções que são, digamos assim, usadas recorrentemente na análise das políticas públicas, seja a política social, política educacional, a política de saúde, se aplicam também à política externa, e a política externa brasileira, naturalmente, ainda que a política externa, por se voltar para uma ação fora do âmbito do território nacional, tenha uma série de peculiaridades, de características próprias. Enfim, cada política setorial tem o seu perfil, a política externa mais ainda do que qualquer outra. Bom, eu disse que vir aqui no IUPERJ, no IESP-UERJ, é muito bom, porque me desperta recordações, e eu acabo de ter uma e eu vou compartilhar com vocês. Em 1979, eu estava fazendo um trabalho sobre teoria do Estado, e estava lendo muito intensamente as teorias, enfim, marxistas e não marxistas sobre o Estado, e num determinado momento me ocorreu exatamente essa pergunta: como situar
no âmbito dessas discussões sobre a teoria do Estado, a ação externa do Estado, ou seja, a política exterior. E a Regina tinha acabado de chegar dos Estados Unidos e eu me encontrei com ela, conversamos um pouco. Você não se lembra dessa conversa, naturalmente, já tem muito tempo, mas eu pedi uma pequena bibliografia para começar a me informar sobre o tema, e foi a primeira bibliografia que eu tive de política internacional, de política externa. Essa questão está presente e ela é pertinente porque há uma recursividade, não é? Quase que intrínseca nas políticas domésticas. Não é? Enfim, a política doméstica é a política do Estado, de uma comunidade política organizada que se exerce sobre si mesma. No caso da política externa, não. É esta política, esse sistema, essa comunidade política organizada atuando, não é, fora do seu território, nas relações com os outros estados e também com outras sociedades. Então, a política externa é diferente. Nós não podemos transportar o que aprendemos estudando política social para a política externa. Porém, compartilha com as outras políticas esse elemento que eu destaquei inicialmente, que é a sua autonomia relativa, o seu insulamento, não é, relativo. E aí eu toco num ponto decisivo. Não é? Insulamento relativo quer dizer que é um insulamento variável, não é? Um insulamento que varia de um país para outro. Não é? O fato de nós, no Brasil, termos uma corporação como Itamaraty, altamente institucionalizada, qualificada, com funcionários permanentes e com uma cultura própria, mais do que secular, nos diferencia de outros países onde a diplomacia tem uma institucionalidade mais rala. É o caso da Argentina, que foi tema de um mestrado que eu li há alguns 10 anos atrás, lá na PUC, não me recordo quem orientou, muito interessante. Hã? Ou foi a Regina? Bom, é a Regina. Muito interessante e que mostra exatamente isso, como a política externa argentina era muito mais errática do que a política externa brasileira, pela diferença sensível no grau de institucionalização, não é, de uma burocracia e outra. Então, varia no espaço, mas varia no tempo também. Varia no tempo também, e não varia apenas, digamos assim, no tempo longo, não é, progressivo, não é, do processo de institucionalização, que não acontece de uma hora para outra. Enfim, há, digamos assim, na institucionalização e na defesa, no insulamento das políticas, algo que tem a ver com ritmos longos, tempos prolongados, mas elas são suscetíveis de mudanças, e mudanças significativas também, em decorrência de situações conjunturais. Basicamente, o que eu estou querendo sugerir a vocês é que a diferenciação dessas áreas, desses subsistemas ou setores de política, tem a ver com processos de objetivação, digamos assim, de atores, não é, de domínios de ação dentro do Estado, que são defendidos, não é, que são protegidos, digamos assim, do que acontece no meio ambiente político e econômico, pelas barreiras, não é, que protegem esses domínios. Essas barreiras não são físicas, elas são sociais, e a tradução, ou uma das traduções mais importantes destas barreiras, são as propriedades que os
participantes, não é? Os integrantes desses segmentos, desses setores, incorporam na sua própria maneira de ser, na sua formação, nos cálculos que fazem, nas suas agendas pessoais e de grupos, ou seja, naquilo que é o que o Bourdieu, para usar um termo qualquer, para ir falar numa palavra, chamaria de hábitos. Não é? O relevante para quem está numa área ou noutra, na universidade, é, em princípio, o que acontece e que tem relação direta com o que acontece naquilo ou com aquilo que é a sua matéria de operação, de ação cotidiana. Não é? Enfim, os cálculos que os indivíduos fazem, não é? Os parlamentares fazem, são os cálculos que dizem respeito à atividade parlamentar. Não é? Para um autor antigo, não sei até que ponto continua em moda, se referia a esse viés da atenção dos parlamentares com um termo não muito elogioso. Ele dizia o cretinismo parlamentar. Não é? O Marx, não é? Ele se referia aos políticos profissionais e dizia, os políticos profissionais e tal, eles são afetados por este mal que é o cretinismo parlamentar. Não é? De certa forma, nas sociedades complexas em que nós vivemos, todos nós somos contaminados por esse mal. É o cretinismo acadêmico, é o cretinismo, enfim, a nossa vida transcorre, se estrutura e se organiza dentro, não na sociedade como um todo, mas em âmbitos, não é? Relativamente autônomos, segmentados dela, e nós somos tipicamente insensíveis a muito do que é importante no ambiente e, sobretudo, a muito que é fortemente importante para outros domínios de ação que não os nossos. Essa é a situação corriqueira e, por isso, nós podemos falar de conjuntura da política externa, não é? Olhando especificamente para a política externa. Porque neste subsistema, não é? Nesse conjunto de relações que não opera ou que não se comporta em fase, não é? Ritmada com o movimento do contexto geral, há conjunturas boas e conjunturas más. Não é? Por exemplo, quando o governo, por razões que não vêm ao caso, reduz muito fortemente o orçamento, não é? do Ministério de Relações Exteriores, nós temos um problema que afeta a gestão dessa política. Quando essa política é desestabilizada ou sofre o impacto de uma crítica muito forte de ex-dirigentes, não é? São pessoas, grupos que foram muito importantes no coração dessa política, da política em questão, política externa. Ex-diplomatas que vão e passam a criticar a política externa, não é? Na televisão, nos jornais de maior circulação e assim por diante, estes elementos impactam a política externa de uma forma ou de outra. Enfim, em uma análise da conjuntura da política externa, não pode desconhecê-los. Então, são elementos, digamos assim, internos, não é? Endógenos à política externa, a sua relação com o meio e com os grupos, o Congresso, enfim, comissões do Senado e assim por diante. Não é? Esses são elementos e nós podemos tratar, e quase e frequentemente lidamos com a política externa dessa forma. Agora, e aí eu queria
chamar a atenção de vocês para a passagem que é a mais importante. Isto não é algo dado, não é assim que a política existe, não é? Naturalmente nos Estados. Isto é um resultado de um conjunto de relações que, em alguns contextos, em algumas conjunturas gerais, apresentam uma figura muito diferente. E o que eu queria dizer a vocês é que nós estamos vivendo exatamente uma situação como essa. O Brasil está vivendo, é curioso, não é uma coisa que estivesse escrita. No ano passado, nada fazia prever que fosse assim. Mas nós estamos vivendo uma crise política muito grave. Uma crise política muito grave que põe em questão não apenas a presidência da República, mas põe em questão a autonomia, não é, dos distintos setores da administração ou distintas esferas da ação estatal. Eu não vou falar, quanto tempo eu já disse? Falei? Não. Eu não vou falar sobre a crise, não é? Eu vou dizer simplesmente a vocês que essa crise tem um alvo e tem enfim, nessa crise existem alvos, e existem alvos claros, não é? Perfeitamente designados, e tem objetivos que não são tão claros, ainda que eles estejam, digamos assim, presentes e não sejam totalmente desconhecidos. Alvo claro, designado, é a demissão, o afastamento, o impeachment, enfim, não importa, fora Dilma. Não é? Essa dimensão, esse alvo, não surgiu em decorrência das coisas que a presidente fez depois da sua eleição. Não é? Ainda no ano passado, no final do ano passado, antes da sua diplomação, as pessoas estavam nas ruas gritando fora Dilma, ao mesmo tempo com participação de figuras da maior importância, não é, do partido de oposição, partido esse que neste momento tentava evitar a diplomação da presidente eleita. Ou seja, nós vivemos uma situação que não é singular no Brasil, já tivemos isso no passado, mas uma situação singular depois de 1984, em que uma eleição, a gente aprende, né? Democracia e tal, uma forma de regime onde os governantes são escolhidos através de competições, não é? E pelo voto. Não é? Este resultado, a escolha do governante pelo voto, foi contestado, não é, liminarmente pela oposição, pelo grupo derrotado na eleição. Isso tem implicações. Não é? O outro alvo designado, claramente designado, é a criminalização do partido, que há 12 anos vem estruturando, digamos assim, as políticas e tal, eu estou falando do PT e tal, e a destruição, não é, simbólica, não é, física. Enfim, se fosse possível, certamente para muitos seria o ideal. Mas, enfim, deixemos isso de lado. A destruição, o assassinato, enfim, o assassinato moral da figura mais expressiva, não só desse partido, mas a maior liderança popular do país, que é o Lula. Não é? O Lula, que saiu em 2010 com 80% de aprovação nacional, maior celebridade brasileira no mundo, passa a ser apresentado como como um criminoso, não é?
à espera do momento que ele ir às grades. Então, esse é um alvo claro, não é? E aí mudança do governo. Mas o objetivo não é esse. O objetivo, não é? O que está, digamos assim, em questão na crise que nós estamos vivendo, não é isso. O que está em questão é, entre outras coisas, esse parágrafo que eu li aqui. Não é isso apenas, não é? É a redução da maioridade penal, enfim, a terceirização, enfim, a todo vapor, enfim, toda uma agenda, muitos dos pontos da agenda Brasil do Renan, e assim, no fundo, o que nós temos hoje, tivemos um pouco camufladamente, mas temos mais abertamente hoje, é uma mobilização impressionante, cujo horizonte é mudar a matriz sociopolítica deste país, não é? Ou, para usar um termo que os economistas desse campo gostam, renegociar o pacto social implícito na Constituição de 1988. Então, nós estamos falando de coisas muito sérias. E aí eu volto e termino com a política externa. Mas o que isso tem a ver com a política externa? Tem tudo a ver. Não é? Tem tudo a ver porque a política externa, não só do governo Lula, não é? E o primeiro governo Dilma, mas eu diria algo maior, não é? A política externa do Estado brasileiro, não é? De muitas décadas, não é? Isso podem pensar em Geisel, enfim, na política externa independente, antes de Geisel, lá. Enfim, a política externa que se manifestou através da forma da busca de autonomia, com prudência, mas firmeza, busca de autonomia nos mais diferentes fóruns internacionais, está sendo atacada nos seus fundamentos hoje em dia. Hoje em dia. É disso que se trata. Mudar digamos, a matriz social e política do Brasil é mudar também a forma de inserção do Brasil no plano internacional. E aí eu vou terminar, tem mais 1 ou 2 minutos, para dizer o seguinte: em tempos normais, quer dizer, ano passado, não é? Ou o ano anterior, nós todos que, enfim, transitamos, trabalhamos, elabutamos nessa área, estávamos reclamando a abertura desse sistema, não é, de decisão sobre política externa, a participação mais ampla da sociedade. E defendemos conselhos, não é? Conselho, não é? Como? O CONPEB. Muito bem. Essa iniciativa foi extirpada, não é? Foi eliminada, digamos assim, pela base, logo depois da eleição, por uma decisão do Congresso que revogou um decreto de governo, é uma coisa estranhíssima, não é? Que definia ou que traçava, digamos assim, a moldura geral na qual o CONPEB se inseria. Muito bem. Isto foi o ano passado. Neste ano, participação popular, não é, na política externa não é em conselho, é na rua, não é? É na resistência à tentativa de golpe que está em curso nesse país. Essa é a participação que aqui estamos convidados, e mais do que isso, convocados, se queremos defender, digamos assim, alguma orientação de política externa que tenha afinidade com o que vinha sendo feito até então. Muito obrigado.